E aí, galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar os nossos assuntos de PHTLS hoje um pouquinho mais técnicos. Vamos falar sobre vasos e artérias. Na aula anterior, a gente falou sobre o coração. E algumas coisas sobre a artéria. Hoje a gente vai falar muito mais sobre artérias. Inclusive, iremos ter um bônus lá para o finalzinho, que é você conhecer as principais artérias do corpo. É um bônus. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar pela a principal via do corpo, que é principalmente do coração, que é a aorta. Então, sabemos que tem artérias. Tá certo? O nosso corpo ele tem a parte de artéria. Beleza. Essas artérias, elas vão se diminuir para capilares. E dos capilares, nós vamos ter dentro desses capilares vários tipos de células. Até aí tudo ok? Então, espero que esteja tudo ok. Tem as artérias, aí eles vão diminuindo para os capilares, e dentro dos capilares existem várias formas de células. Existem vários tipos de célula. Beleza. Nessa célula, existe algo que acoberta ela, que é chamado de membrana celular. Beleza. Conseguiram pegar a ideia, pegaram a visão, artéria, capilares, aí vai ter células, vários tipos de células, e essas células têm uma membrana celular. Beleza. É algo que reveste a célula, tá ok. Para que serve essa membrana? Existem células capilares, são as células das paredes capilares, tá ok? E existe também uma membrana, que lá existe um fluido, que é conhecido como o fluido intersticial, que vem de intertício. Intertício significa que está entre uma coisa, um líquido que fica entre duas coisas, fica no meio, como se fosse um sanduba. A ideia desse fluido intersticial é essa. Então entre a parede capilar e a célula, as células que não fazem parte das células capilares, existe a membrana celular, que é aquilo que liga essas duas coisas. E nessa membrana existe o fluido intersticial. Aí vem a parte mais importante do que eu estou dizendo aqui agora. Agora que você já entendeu a dinâmica da membrana celular e dos tipos de célula, você precisa entender que o oxigênio vai passar por ali no meio, através desse fluido aí. Isso é importante, por quê? Porque quanto mais fluido tem lá, mais difícil é o oxigênio passar. Vocês estão conseguindo entender que o edema, que seria o excesso de fluido, desse fluido intersticial, pode ocasionar a falta de oxigênio. Tá aí um ponto importante. Pode ocorrer falta de oxigênio por causa do aumento desse fluido intersticial. E o que pode causar isso daí? Líquidos de ressuscitação, que são líquidos cristalóides, são usados para ressuscitação, podem ocasionar a falta de oxigênio. Então esse moído todinho foi só para falar sobre isso. Então nós temos aqui que muitas vezes, sem técnica, a pessoa vai ressuscitar alguém usando certos fluidos, pensando que é de qualquer jeito. O nosso corpo não funciona de qualquer jeito. É algo específico e segue determinadas ordens. Se você não souber como fazer essa ordem girar, vamos dizer girar, o corpo se desorganiza por completo e dá zoeira mesmo. Então tudo é baseado num clock. Vamos falar sobre computação, um pouquinho de computação. Um único MOSFET pode destruir a porra da placa-mãe todinha. Um único clock errado pode fazer com que seu computador não ligue nunca mais. Só para você ter uma ideia. Estou fazendo uma analogia em comparação ao corpo. Porém, a placa-mãe você pode substituir. O corpo dificilmente vai ser fácil substituir as partes do corpo. Então você está entendendo que é muito mais complexo do que uma placa-mãe, que a placa-mãe muitas vezes você pode substituir lá, tal, beleza. Mas aqui o corpo não. As coisas orgânicas são muito mais difíceis de serem substituídas. Isso aqui é um ponto importante. Aqui eu vou falar sobre algumas características básicas para você entender o que tem dentro do seu corpo, de uma forma básica. Primeiro, dentro de cada vaso existem músculos. Eles são músculos de forma lisa, mas não deixam de ser músculos.
Nós temos o sistema simpático também trabalhando lá, que é claro que ele vai dar o clock das coisas, mas a gente não vai falar a gente não vai falar muito sobre o sistema simpático, porque aí já é assunto da próxima aula. Então tem o sistema lá, sistema simpático, existem músculos. O sistema arterial, ele é desse jeito, ele tem músculos, tá ok? E nós temos o componente do recipiente, conhecido como componente do recipiente, que é a pressão. E essa pressão, ela é exercida com os obstáculos, porque existem obstáculos. Querendo ou não, célula ocupa espaço. Pode ser espaço pouco, mínimo espaço, mas ainda assim é um espaço. Não são invisíveis. As células, elas não são invisíveis para o corpo, vamos dizer assim. Elas têm influência, principalmente possuem peso, porque toda matéria possui peso. Por mais que seja pequeno, micro, ela possui um determinado peso. E essa pressão arterial, ela vai pensar, vamos dizer assim, pensar um cálculo diferencial de pressão. Então até isso atrapalha. Isso aqui é um ponto interessante de vocês saberem que qualquer organismo pode afetar a pressão, porque a pressão ela é determinada pelo peso, até mesmo o peso da célula. É algo extremamente complexo e próprio para o organismo. Ou seja, ele foi projetado para ser daquele jeito. Essa é uma ideia base sobre a pressão arterial. Ela é feita para trabalhar daquele jeito. Uma mínima alteração sem cuidado disso daí pode foder com o sistema todo. Agora vamos aos líquidos. Temos o líquido intravascular, que é o líquido dentro dos vasos, que é tipo sangue. Líquido intersticial, que é o líquido que fica perto da célula e dos vasos. E nós temos o líquido intracelular, que é dentro das células. Beleza? Pronto. Tá feito um mapa básico. Agora a gente vai falar do sangue. O que tem no sangue? Lembrando que, novamente, vamos lá de novo. Líquido intravascular. O que tem dentro dos vasos? Aí você vai dizer, terra e planta. Não, não é terra e planta não, caceta. É sangue. E o que tem dentro do sangue? Os eritrócitos, que eu falei anteriormente. Leucócitos, que são os anticorpos, as plaquetas e os coagulantes, coisas que são coagulantes, e as plaquetas também que funcionam. Aqui é para que servem as plaquetas e também os reagentes coagulantes, que é para a reparação das células. As plaquetas é para impedir a hemorragia. Nós temos a reparação celular também, que é feita por essas partes, e geralmente são proteínas que fazem esse processo. Então tá aí a importância da proteína, de se ter proteína dentro do corpo, porque se não tem proteína, não tem agente coagulante para fazer o processo. Então, obviamente que se não tem agentes coagulantes, muito provavelmente suas plaquetas vão diminuir. E sem plaquetas, aí fica fodido, porque não tem como reparar as células e muito menos impedir a hemorragia. Nós temos um agente regulador também, que é chamado de pressão oncótica. O que é a pressão oncótica? A pressão oncótica é um sistema de volume e capacidade. Ou seja, o sistema é feito para rodar com certa capacidade baseado em certo volume. Ou seja, o sistema é feito para rodar perfeitamente, do jeito mais perfeito possível. Qualquer intromissão dá zoeira no sistema. Aí vai acontecer o choque. Até mesmo uma infusão. Esse aqui é uma coisa que você tem que pensar muito. Até mesmo a infusão pode gerar consequências. Porque, como eu estou falando, existe algo chamado pressão oncótica. É uma pressão que mede a capacidade e o volume. E todo volume possui peso. Então, se todo volume possui peso, existe pressão. Porque existe uma pressão exercida contra o peso, por mais mínimo e pequeno que seja. Essa infusão pode atrapalhar todo o sistema. Por isso que antes de botar a agulha em alguém, precisa tomar cuidado, principalmente nas artérias. Aí nós temos o líquido intracelular e extracelular, que eu falei anteriormente, que é a questão de 45% do peso do nosso corpo, ele é de líquido intracelular. A gente tem o intersticial, como eu falei anteriormente, e o intravascular. Dentro desse intersticial, existe também aqueles que estão lá para a parte do nosso cérebro e também nas partes de medula, que é esse cefaloraquiano. E o sinovial é aqueles que a gente tem, por exemplo, perto da rótula, que é um líquido
que impede do osso bater. Se você quer saber de uma dor, pense numa dor do osso bater no outro. Aí você vai saber que é uma dor do cacete. Para isso que serve o líquido sinovial. Mas nem todo o nosso corpo, nem todas as nossas articulações tem líquido sinovial. Isso aqui é outro ponto importante. Só algumas partes do nosso corpo tem o famoso líquido sinovial, que é o equivalente a 10,5 do peso do nosso corpo. E nós temos o intravascular, que são os componentes do sangue, que é 4,5 do peso. Ok, vamos falar sobre a hidrostática e os movimentos. Primeiro movimento que você tem que saber. Primeiro, compartilhamento entre a membrana e a célula. Isso aqui são duas coisas. A membrana celular e a célula, elas compartilham fluidos. Porque senão não ia ter como. Pensa bem, se tipo não tiver uma janela, como é que vai chegar? Como é que o cara vai jogar por exemplo, você quer comer um sanduíche, mas está tudo isolado. Como é que o cara vai jogar o sanduíche para você comer? Não tem como. Tem que ter uma abertura. E essa abertura, ela é muito bem controlada. Isso aqui estamos falando da prática da osmose, que é algo que as células elas usam. O método que elas usam é a osmose para fazer esse negócio. Não é de qualquer jeito que acontece isso. Vocês vão ver mais para frente, porque existe compartilhamento entre o sangue, que é claro, porque os eritrócitos estão levando oxigênio. Beleza? Aí eles vão passar esse oxigênio para membrana. A membrana vai passar, não só o oxigênio, tá certo? Também tem os nutrientes lá, etc. Aí vai passar da membrana para a célula. Beleza? Mas só que não acontece só esse movimento. É um movimento de puxar e soltar. Então existem dois movimentos que o corpo ele faz, as células no geral. O movimento de sugar e o movimento de jogar para fora. Ela joga para fora o desnecessário e pega o necessário. Então são dois movimentos e esse movimento é feito através da pressão. Então existe o compartilhamento entre a membrana celular e a célula e também existe o compartilhamento do plasma e do fluido intersticial, que é aquilo que eu falei. O plasma é o conteúdo que tem dentro do sangue, os nutrientes, etc. Tudo aquilo que está passando pelo sangue pode ser considerado um plasma, tá ok? Aí esse conteúdo lá que está plasmado vai para dentro do fluido intersticial, do fluido intersticial vai para a célula. E isso tem uma pressão. Existe uma pressão interna e existe uma pressão externa, que é chamado de pressão hidrostática. Então aqui nós temos o fenômeno do puxar e empurrar que eu falei. Nós temos também a diferença potencial. Olha aqui a questão da tensão dentro da eletrônica trazido para o meio da saúde. Porque existe uma diferença potencial. Quando existe essa diferença potencial, acontece o compartilhamento e a troca, que é aquilo que a gente conhece como osmose. E a permeabilidade, isso aqui é outra coisa importante, porque as células elas trabalham com permeabilidade. Quando ela não é permeável, não entra líquido. Aí quando ela entra num estado de permeação, ela vai e os nutrientes e os líquidos entram. Mas ela cria uma camada para fazer isso, que é o que a gente vai falar agora, a osmose. Como é que funciona a osmose? É um compartimento semipermeável que age através da troca de concentração do menor para o maior. O que acontece é tipo o seguinte: ela cria como se fosse algo semipermeável, é como se tivesse algo que pudesse, é que nem um semicondutor. A ideia aqui é como se fosse um semicondutor. Tem hora que ele age pegando eletricidade e tem hora que ele não pega eletricidade. É tipo 0 e 1. Aí ele como ele tem pouca coisa ou nada, ele está menor do que o líquido que está vindo, a tendência é que ele se encha de líquido, porque aqui a concentração menor ela tem que ir para a concentração maior. O exemplo mais prático disso daí é a foto desse tubo em U aí que vocês estão vendo a foto. Quando ela está por igual, não tem compartilhamento de líquidos. Mas quando um líquido ele está maior do que o outro, ocorre o fenômeno da osmose, que é o equilíbrio entre eles. E isso é causado pelo movimento de puxa e empurra. Também é outro movimento muito importante de vocês conhecerem. Então a osmose só é possível por causa do puxa e empurra. Tem coisas que saem e tem coisas que entram.
Então aqui o básico sobre a pressão hidrostática. E por último, agora que a gente já falou sobre o que a gente devia falar, agora vocês sabem que tem capacidade de, através das artérias, ocorrer o choque. Como eu falei, um edema feito por cristalóides, vocês estão vendo que o sistema ele é feito para funcionar com um determinado volume e determinada pressão. Então, mesmo que o coração ele não tenha problema no coração, a artéria pode ter problema porque você fez uma infusão errada. Aí não chega oxigênio, não chega nutriente na célula, a célula morre e causa o choque. Ou até mesmo a falta de volume. Então aqui nós temos dois problemas. Pode ocorrer o excesso de volume e a falta de volume. Que nós temos o choque hipovolêmico, que é o que a gente vai falar futuramente. Aqui nós temos o edema do fluido intersticial, que vai causar a falta de oxigênio. E se não tem oxigênio, dá zoeira, como já foi falado anteriormente. Vamos para o último assunto de hoje, que é um bônus: as principais artérias do corpo. Eu dividi em cabeça, braço, torso e pernas. Não botei aqui membros inferiores e superiores, porque assim fica mais fácil de vocês entenderem, se eu botasse desse jeito aqui. E a minha ideia é essa, botar do jeito que vocês entendam. Então vamos lá. Quais são as principais artérias da sua cabeça? Nós temos, a primeira coisa é a veia carótica comum, que é a maior veia da cabeça. A maior veia da cabeça é a carótida comum, porque é dela que vai sair as outras veias daqui. Então nós temos a carótida comum direita e a esquerda. Elas são as maiores que tem. Inclusive é onde a gente mede a pressão. Geralmente a gente, quando vê se o cara bateu as botas, a gente vai pegar na carótida lá para ver que ela tem um grosso calibre. Aí daí vai surgir a que vai para a face. Então existe realmente conjuntos de veias arteriais na nossa face, principalmente naquela perto da mandíbula. Existe lá, são pequenas, mas existe. Também existe no nosso cílio, bem acima do nosso cílio. É por isso que quando a gente toma porrada no cílio é capaz de sair sangue virado na desgraça, porque existem veias arteriais lá, que é a parte facial. Então a gente tem articulações não, a gente tem vasos arteriais lá passando por lá. Aí nós temos a carótida interna, a carotídea interna e a externa. A externa, ela vai alimentar, obviamente, as partes que não são da face. E a interna, essa daqui é a mais perigosa de todas. A carotídea interna, ela é a que vai direto lá para a parte do cérebro. Essa daqui é perigosíssima, mas ela é mais difícil da gente conseguir pegar ela. É obviamente porque ela é interna, caralho. Ela vai passar por dentro ela vai por dentro do nosso crânio. Então é mais difícil pegar ela. Aí o que os caras das artes marciais fazem? Pegam a carotídea comum, porque ela é a carotídea comum, caralho. Então é ela que vai gerar o sangue para as outras. Por isso que as artes marciais pegam a carotídea. Nós temos o braço. As artérias principais do braço é a axilar. Ela está passando bem na cavidade que a gente tem na axila, que é aquele buraco. Vou falar no popular. Tem um buraco embaixo da tua axila, que é onde ficam os pelos. Tem uma artéria passando por lá. Aí ela vai direto para a outra artéria que se mede muito o fluxo sanguíneo, que serve para medir a pressão, que é a artéria braquial. Geralmente se usa a artéria braquial para medir muito mais do que o pulso, porque ela é uma artéria também de alto calibre. A artéria braquial ela é um pouquinho grossinha, tanto é que na hora de vacinar uma pessoa, a gente pega a braquial, porque dá pra gente ver, diferente da do pulso. Então é muito melhor você medir pulso através da artéria braquial do que do próprio pulso mesmo, que lá ela é um pouquinho menor. Beleza. Aí depois dessa daí a gente vai para radial, que já é a famosa. A radial é famosa para medir o pulso, para ver se a pessoa tem pulso, e a cubital, que é vamos dizer assim, o inverso
da radial, porque sabe que são dois ossos, tá ok? E por último a gente vai para o digital, que é a parte da nossa mão. Então existem arteriais dentro da nossa mão. São pequenos, beleza, são pequenos. Então o perigo é a braquial e a axial. As outras ainda tem chance de você sobreviver. Agora a do torso. Dentro do torso a gente tem a braquicefálica e também a subclávia esquerda. Existem pessoas que têm a subclávia esquerda e direita e a braquicefálica. Agora existem pessoas que a subclávia direita é a braquicefálica, é a mesma coisa. Então aí vai da composição do corpo da pessoa. Então tem a subclávia esquerda, muita gente tem a subclávia direita. Ou as que não tem, aí é a braquicefálica. Essa aqui é outra artéria que é de extrema importância. Ela tem grosso calibre, porque ela vai ligar o bráquio com a carotídea. Então essa braquicefálica aqui, meu amigo, o próprio nome já diz. Ela liga o bráquio com o cefálico. Então vai lá pra cima. Essa daqui, mano, é uma artéria que pegou ela, acabou-se, mano. A chance de você morrer se pegar a artéria braquicefálica é enorme, porque vai faltar sangue pro cérebro de uma forma muito rápida. Nós temos o arco da aorta, que é bem o inicinho da ramificação da aorta, vamos dizer assim. Existem vários tipos de arco, tá certo? Não existe só um tipo de arco. Existem vários. Alguns são mais comuns, que é o que a gente tem fotos, e aqueles que são meio estranhos, tal, as ramificações. Então o arco é o início, é bem pertinho do coração, tá aí na foto. Nós temos as artérias pulmonares, que são aquelas que vão pegar o oxigênio, obviamente. E nós temos o esplênico, que não vai nem bombear, vamos dizer que não é bombear, mas vão alimentar, vamos dizer assim, vão alimentar os órgãos. Existe também a renal, que é para aquela parte dos rins. E nós temos a tríade ilíaca, que já é bem abaixo mesmo. A tríade ilíaca, interna, externa e comum. Tudo que você vê que é comum é porque dela vão surgir outras artérias, que no caso é a interna e a externa. A interna e a externa vão sair da tríade ilíaca. Mas o importante está aqui para você saber. A interna ela vai seguir para as pernas. Quer dizer, a externa, e eu botei duas vezes interna aqui, ó. Eita porra. A externa ela vai dar continuidade para as pernas. A interna, como o próprio nome diz, vai para o seu pipiu e vai para os outros cantos. Então essa é a ideia de interno. Vai lá para dentro lá fazer o sangue ir para aqueles cantos lá. E a externa vai direto para as pernas. E a comum é onde nascem essas duas. Pronto? Mais simples do que isso, impossível. Então vamos para as pernas agora. Vamos falar sobre outra artéria de grosso calibre, que é a artéria femoral. Essa daqui, meu amigo, essa daqui a morte é que nem o filme da múmia. A morte vai chegar a galope, porque a femoral é questão de segundos. Nem minutos é segundos, porque isso aqui é uma artéria de alto calibre. Altíssimo calibre, é sangue virado no giraia, essa artéria femoral. Aí isso daí você não tem nem que pensar em aplicar pressão direta, é torniquete na hora. Não tem opção de pressão direta aqui, véio, porque você não vai conseguir através da pressão direta parar o sangramento de uma femoral. É torniquete sem dúvida, não existe outra solução, e é em questão de segundos. Eu já vi pessoas em questão de 10 minutos e menos do que isso daí morrerem. E até em questão de 2 minutos. Passou 2 minutos, já era, já estava quase morto. Porque atingiu a femoral. A poplitídea já não é tão grande, que é perto lá. Vamos falar no popular, o ossinho que liga o joelho, vamos dizer assim. É um ossinho que tem no joelho. Aí tem lá passando a articulação papilopídea que vai para a tíbia anterior, o perone e a tíbia posterior, que é onde é a famosa canelinha, a nossa canela. Tem lá a tíbia anterior e mais abaixo a posterior, que vai dar na dorsal do pé.
não são tão grandes assim quanto a femoral. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse bônus que eu trouxe para vocês, as principais artérias do corpo. Existem outras ramificações aí. Cada artéria dessa daí tem um nome, tá ok? Existem essas daqui que são as principais, mas só que as ramificações dela tem um nome e existem vários nomes. Cada ramificação dessa daí vai gerar uma capilar que vai indo, e cada uma tem um nome. É grande pra caramba. O importante é você saber das principais artérias, tá ok? E espero que vocês tenham gostado de hoje e até a próxima, galera. Valeu!